Eu acho que vamos começar, até porque o tempo vai ser pouco para ouvir tantas histórias, precisamente sobre provérbios. Obrigado por estarem aqui. E muito obrigada ao Rui Soares, mas o meu primeiro agradecimento vai para a Maria João. Se não fosse a Maria João, esta sessão não teria lugar. A Maria João trabalha na biblioteca e destrava, gosta muito de trabalhar com a biblioteca, e tivemos uma reunião, precisamente, onde eu lhes vinha apresentar o projeto e pedir a colaboração deles. Claro que a minha ideia era já os provérbios, e aquilo que eu vinha propor à biblioteca era que eles nos fizessem uma exposição documental, aquela que vocês têm no átrio da biblioteca, uma exposição documental sobre a fraseologia, sobre os provérbios em várias línguas, e a Maria João começa a falar e eu fiquei encantada, porque não se calou mais, sobre os vários projetos que podia fazer. E um deles tem a ver com o convidado de honra desta sessão, que é o Rui Soares, que eu não conheci-o através da Maria João, mas eu acho que é assim que ele começa a falar, é toda a história da humanidade que surge precisamente por esta paixão que ele nutre há muitos e muitos anos pelos provérbios. E tem desenvolvido ao longo dos anos, e criou, está na origem precisamente da criação, de uma associação, e eu vou dizer o nome, tal, a Associação Internacional de Paramiologia, que há muitos anos, eu vou dizer há muitos anos, há quase 10 anos, não é? Ou se calhar mais, pronto, eu sabia que me enganava no número, mas há mais de 10 anos faz um colóquio internacional sobre fraseologia em Tavira, onde consegue congregar e trazer os grandes especialistas de paramiologia, a ciência dos provérbios. E tem, enfim, pelo país tem andado precisamente a divulgar esta ciência dos provérbios, e portanto eu fico muito feliz por ele ter aceito logo no próprio dia, porque a Maria João pegou no telefone e disse assim: espera aí, vamos já telefonar, e ele aceitou logo no primeiro dia. Oh meu Deus, assim eu já, não, nós podemos, se vocês quiserem, fazer uma coisa, que é demorarmos um bocadinho e mudarmos de sala. A outra não é maior? Não é maior que esta, eu acho que há uma sala maior, não há? E basta recuar. Então vá, então entrem, que há aqui lugares. Pois, não. Esta prova que esta linguagem
Pronto, vamos continuar. Eu estava a agradecer à Maria João e ao Rui Soares por estar aqui. É a primeira vez para nós, esta é a segunda edição do Destrava, mas os provérbios não tinham estado na primeira edição do Destrava. Portanto, esta segunda edição do Destrava quisemos dar um destaque aos provérbios. Mas o destaque que quisemos dar não era... Pensámos, os provérbios é um campo muito, muito vasto. O que é que a faculdade está a precisar? A faculdade está a precisar de alegria, está a precisar de felicidade. E então vamos precisamente escolher um tema, que seja um tema que nos possa precisamente alegrar. E portanto os provérbios que escolhemos, ou a temática que escolhemos, e vocês têm pela faculdade provérbios em várias cores expostos, foi então, e aqueles que estão aqui expostos também no átrio da biblioteca, achámos que eles nos podiam ajudar precisamente, até porque tivemos um tempo horrível a semana toda, cinzento, e portanto traziam-nos um bocadinho de humor, um bocadinho de alegria, e então o tema que escolhemos foi o tema da felicidade. Eu não vou apresentar o Rui, eu tinha aqui, porque eu acho que ele nos vai dizer tanta coisa, que a maior parte de vocês já o conhecem, portanto, há uma... Isto eu devia dizer porque é importante para o Rui. A ligação precisamente com a Unesco, e portanto este é o logo da associação, e a associação, eu não sei como é que se diz, mas do logo da associação, foi reconhecida pela Unesco, e portanto o logo da associação combina com o logo da Unesco. Só alguns dados, portanto, sobre a associação. Algumas coisas, se calhar, que eu digo não são, mas pronto. Desde 2006 que começou a trabalhar sobre os provérbios, e os colóquios começaram em 2007, e a partir daí, portanto, todos os anos temos um colóquio, costuma ser em novembro, não é? Na primeira semana de novembro, portanto, para ir a Tavira. Tavira é uma cidade lindíssima, e se escolhermos precisamente essa primeira semana, vai ser no próximo ano, não é? Que eu vou. Este ano. Uma frase que lhe pertence: procure estabelecer um horizonte largo e consistente, que não se compadece com realizações pontuais e com objetivos de curta duração. Eu acho que isto tem a ver precisamente com os provérbios, tem a ver com a paremiologia, tem a ver com esta linguagem que é uma linguagem universal. A biografia vocês leem na net, e eu fui buscá-la também à net. Alguns dados, podemos não todos estar de acordo, foi aqueles que eu escolhi, mas o que é o provérbio, o que é este tipo de linguagem? Para mim é uma linguagem universal. Como é que eu sei? Eu tinha pedido ao Rui para ele me enviar, ou na conversa surgiu para me enviar provérbios sobre a felicidade de algumas línguas que não tinha. E o que é que o Rui me mandou? Mandou-me provérbios de várias línguas em francês, mandou-me provérbios de várias línguas em inglês, mandou-me provérbios de língua... depois eu também fui buscar provérbios africanos em português. Portanto, nós vemos que aqui, precisamente, o provérbio passa de uma língua para outra, é esta cultura universal, é esta linguagem, precisamente, que é uma linguagem comum, é quase esta linguagem de toda a humanidade, e nós vemos que a maior parte dos provérbios que temos vieram do hebraico, vieram do grego, vieram do latim, vieram das grandes línguas de civilização, e eles perspassam precisamente por todas as línguas. Portanto, esta ideia de uma linguagem que é universal e que nos traz valores que são valores universais, precisamente valores humanos. Portanto, é uma frase curta, uma frase imagética, que exprime uma verdade, e uma verdade ligada à experiência, e que tem a ver com uma sabedoria, que é a sabedoria da vida, a sabedoria do mundo, a sabedoria genuína daquilo que é o ser humano. Ouvimos falar, para além do provérbio, do adágio, do dito, da máxima
da sentença falar de provérbios, como diz o provérbio, nós vemos que há aqui precisamente esta sabedoria. Só o Stendhal disse uma coisa muito bonita sobre os provérbios. Et Dieu n'a point fait de créature aussi tendre que les proverbes en amour. Portanto, a relação forte entre o ser humano e o provérbio e o amor. Eu acho que vou dar agora a palavra ao Rui, está bem? Que eu tenho de me calar, eles não vieram para me ouvir a mim, vieram para ouvir. E se calhar a partir daqui, Rui, o que é o provérbio? Em primeiro lugar, o agradecimento à nossa amiga Guilhermina, que realmente não nos conhecíamos e que logo no primeiro contacto que a Maria João propôs e que foi imediato, como já aqui foi referido, através de um telefonema, eu fiquei encantado, porque nem sempre é razoável num primeiro contacto termos esta abertura que aqui a colega Guilhermina manifestou logo nesse primeiro contacto. E, naturalmente, quem me conhece, e estão aqui algumas pessoas que me conhecem já de há longos anos, sabem que, efetivamente, digamos, isto de trabalhar com uma universidade não tem sido fácil em alguns casos, porquanto, digamos, há ainda aquela ideia de que realmente uma associação será algo de menor. Isso, felizmente, não tem sido reconhecido mais pelos estrangeiros que nos visitam há 12 anos, nesses colóquios, do que propriamente em Portugal, mas isso também não é de admirar, porque realmente ninguém é profeta na sua terra, e então é justificável que realmente lá fora apreciem mais o trabalho do que muitas vezes aqui. Não foi o caso da colega Guilhermina, que abriu logo, digamos, perspectivas, e das quais nós até culminamos hoje, exatamente fazendo com que ela seja sócia da nossa associação. Isso eu respondo que sim. Okay. Ora bem, evidentemente, quer dizer, isto é muito importante, porque naturalmente na associação, e eu compreendo às vezes a resistência de alguns investigadores a nível das universidades, porque a associação, desde logo, e reconhecido por aquilo que é considerado o número 1 a nível mundial, e que tem sido um dos impulsionadores, de facto, da continuidade da associação, ele viu logo a longo período que, efetivamente, a associação desempenhava um papel não fácil, como nenhum de intermediário tem papel fácil, que é exatamente mediar o conhecimento que se desenvolve a nível teórico nas universidades com a realização prática desses mesmos conhecimentos. E o que a associação tem feito, e pelos vistos outros reconhecem como tem sido bem feito, tem sido esse papel de pegar, digamos, nas considerações que naturalmente os teóricos desenvolvem, mas que depois nós tentamos levar à prática. E queria também agradecer à Maria João, embora realmente em relação à Maria João há muito mais oportunidades para lhe agradecer, como tem havido ao longo destes 12 anos de convívio. Só uma pequena coisa antes de responder à questão do provérbio. Estou aqui pessoas muito minhas amigas e diárias que não têm aparentemente a ver com provérbios. Refiro-me a matemáticos. Ora bem, uma das coisas que realmente, quando nós resolvemos fundar a associação, e como isto é um país em que muitas vezes não há coragem de frontalmente dizer as coisas e nas costas a gente mete a farpa, vinham, às vezes, depois me contaram, dizer exatamente o seguinte: o que é que raio é que faz um matemático metido nestas questões que são da linguística? Bom, o matemático respondeu a isto com uma comunicação no primeiro colóquio em que metia ao barulho a matemática, os provérbios e a entropia. Provavelmente para muitos de vós este termo entropia não diz nada, mas assim em termos deste tipo de reunião é um indicador da desordem. Ora, naturalmente, quando me fazem a pergunta o que é um provérbio, eu digo assim: olha, sou muito ignorante para responder a isso. E porquê?
porque ainda hoje os tais teóricos a nível mundial, nomeadamente o número 1 a nível mundial, ainda não se entendem relativamente àquilo que é uma definição de provérbio. O professor Miller, que é esse tal número 1 que realmente eu referi, dá uma definição em que incorpora algumas das características que se calhar mesmo aqueles que não estão familiarizados com os provérbios reconhecem. Por exemplo, quando eu digo pelo São João a sardinha pinga no pão, quando há toda uma série de expressões, de frases, em que nós reconhecemos que há uma rima, normalmente a gente diz, olha, aí está um provérbio. Todavia, também sei que aqui nesta população há muita gente que conhece imensos provérbios que não têm rima, como por exemplo, todos os caminhos vão dar a Roma, que não põem em dúvida que é um provérbio, mas que efetivamente não tem rima. E claro, aproveitando a boleia deste provérbio que todos os caminhos vão dar a Roma, e direi o seguinte, esse é um provérbio muito antigo. O mais recente é todos os caminhos vão dar a Tavira. Exatamente, eu tenho que aproveitar a publicidade feita pela minha amiga para vos convidar a vir em novembro ao colóquio em Tavira, sendo certo que efetivamente há todo um clima de acolhimento que algumas das pessoas que aqui estão reconhecem porque já participam nele há vários anos e, portanto, recomendo que possam vir a Tavira. O professor Miller tem, digamos, na definição de provérbio, que também não é, digamos, aceito por uma quantidade de investigadores com outras noções, com outras linhas, mas ele aponta algumas características que estão, digamos, aqui, eu nem sequer adivinhava nessa altura, meter-me como estamos metidos agora no provérbio, que foi um livro que eu registrei, cerca de 5.000 provérbios portugueses só relacionados com o tempo, o clima atmosférico, os anos, toda, digamos, uma liturgia que inclui, digamos, provérbios e, nessa altura, a minha pesquisa, como digo, muito longe de pensar nestas coisas mais a sério, eu senti que havia muita dificuldade em definir o que era provérbio. Então, fiz uma investigação e não vou agora amassar-vos com isso, só de dar 2 ou 3 exemplos, porque os termos vocês conhecem, adágio, aforismo, anexim ou anexim, apotegma, axioma, brocardo, ditado, exemplo, gnoma, máxima, parémia, prolóquio, provérbio, refrão, rifão e sentença. Só para citar aqueles que na literatura mais são apontados, não mais do que, se calhar, sinónimos da palavra provérbio. É evidente que um matemático não fica satisfeito com isto, porque gosta de ter as coisas, cada cantinho bem arrumado. Mas, naturalmente, essa não é uma matéria que seja, digamos, o apanágio de um matemático, então eu só vou citar, efetivamente, 2 ou 3 definições para perceberem a dificuldade de delimitar fronteiras. Por exemplo, adágio, que eu penso que toda a gente conhece, e, aliás, grande parte do nosso costumam chamar-lhe mínimo paremiológico. Eu não gosto muito da designação, mas deixem-me passar aqui, realmente vem do adagiário de Erasmus. Então, aqui alunos de Erasmus, se calhar podem também realmente depois aprofundar isto, não é? E realmente o adágio é um dito vulgar de cunho popular quase sempre moral. E agora vejam, aforisma, dito expresso, de origem culta, que enuncia uma regra, um princípio de grande alcance, um pensamento moral. Já agora o axioma, que nos está mais próximo de nós, matemáticos, dito dogmático e indiscutível, evidente por si próprio. Aproxima-se aqui do conceito de axioma na nossa disciplina. Ditado, dito que tem algo de pedagógico numa relação aluno-mestre. E, só mais 2, máxima, dito dogmático e indiscutível,
enunciado com nobreza sob a forma de preceito. Provérbio, dito que traduz uma verdade incontestada e aceito por todos, expresso muitas vezes de forma metafórica. Não vou ler as outras todas para não amassar, mas não sei se aperceberam de que as características que são apontadas aqui para definir adágio, ou refrão, ou provérbio, têm uma quantidade de coisas em comum. E depois, às vezes, diferem por pequenos detalhes, cuja definição e delimitação é mesmo muito difícil. Portanto, eu, como não me sinto habilitado a fazer investigações desta natureza, que grandes especialistas de todo o mundo têm feito, e como o papel da associação é efetivamente o de pegar em todos esses trabalhos teóricos e tentar pô-los à prática, sobretudo em pequeno, porque lá diz o provérbio, de pequenino se torce o pepino. E já agora, a propósito deste provérbio, muitas vezes quando nós vamos às escolas eles não entendem. Entendem melhor um outro com o mesmo significado, proveniente da África, e que diz: a árvore endireita-se enquanto o tronco é tenro. E, portanto, repara que, efetivamente, é mais fácil para uma criança, se calhar, entender, a árvore tem o tronco, conhece, do que agora a relação, digamos, com o pepino. Não é fácil, efetivamente, passar a mensagem. Portanto, a nossa posição enquanto associação, ao longo destes 10 anos, e por isso merecemos, digamos, a distinção da Unesco como ONG que dá consultadoria nesta matéria à Unesco, realmente tem sido, sobretudo, fundamentada nesses colóquios onde normalmente temos 30, 35 países de todo o mundo representados, como toda a atividade que a gente vai fazendo ao longo do ano em escolas, em universidades, para públicos os mais diversificados, e realmente penso que quando a Unesco nos atribui este galardão, esta distinção, tem a ver efetivamente com aquilo que, no fundo, é uma das metas, um dos princípios básicos da Unesco, que é o caminhar para a paz. Naturalmente... Mas como é que um matemático, então... se mete nisto? Como é que um matemático se mete com os provérbios? Olha, por várias razões. Primeiro, porque eu mesmo enquanto professor de matemática usei durante toda a minha vida, na aula de matemática, os provérbios. Com uma razão muito simples que qualquer professor entende, e se calhar até alunos. Muitas vezes a gente está perante uma turma e a gente começa a ver, olha, aquele está com sono, aquele não está a prestar atenção, não sei o que, não sei o que mais. Se eu mudo ligeiramente a forma como estou a apresentar a matéria de matemática, indo um pouco ao lado, mas não saindo da matemática, se calhar ele ainda dorme mais. Então eu utilizei o provérbio sempre como uma estratégia para que alguém que estivesse meio a dormir se lembrasse, isto acordava e nos 5 minutos a seguir pelo menos comia aquilo que eu queria passar. Lá está o outro provérbio: todo o burro come palha, é preciso saber ladar. Ora, a função de um professor na sua pedagogia é justamente estar a perceber que a minha mensagem não chega aí, então vamos embora. Se eu não mudar de estratégia, não valerá muito a pena estar a sobrecarregá-los com isso. E, digamos, isto, como digo, foi efetivamente, digamos, a prática normal. Depois disso, surgiu o seguinte: o Ministério nomeou-me formador de professores. Não só na área da matemática, mas na área das relações interculturais, na medida em que eu tirei um mestrado em relações interculturais. E então, o Ministério, aproveitando mão de obra barata, porque não investiu nada no meu mestrado, foi tudo à minha custa, assim como o caso da Marinela, então fui, digamos, nomeado monitor por parte do Ministério, então calcorriei o país a fazer ações de formação, não só em matemática, porque isto coincidiu com aquele período em que a escala de classificação de 0 a 20 foi substituída por 1 a 5, e claro, havia muitas coisas envolvidas no meio disto. Lembro-me, por exemplo, de um professor na Guarda que dizia: o senhor não me venha lá com essa da escala de 1 a 5. É assim, eu ainda sei fazer uma conta de 3 simples.
Portanto, eu dou as classificações na escala de 0 a 20, vocês querem... E depois eu passo para outra. Portanto, mas, sobretudo, fazia na área da educação intercultural e numa outra área em que eu estava credenciado, que era, efetivamente, na área da avaliação escolar. Tínhamos, particularmente eu, sido coordenador de um grupo encarregado de produzir legislação sobre esta nova classificação. Portanto, estava enterrado até às orelhas, como se costuma dizer, e o que é que eu fazia? Sempre que chegava a qualquer ponto deste país e que tinha pela minha frente pessoas as mais diversificadas, eu pedia sempre para me trazerem provérbios. Na altura, vejam bem como isto evoluiu tão rapidamente. Isto são anos 70, 76, 78, 80, porque foi esta minha profissão foi arrastada durante cerca de 15 anos, enquanto eu também era professor da universidade, e realmente, digamos, houve uma série de professores das várias áreas, desde a matemática até português, etc. Também me lembro de um caso de um padre um pouco mais gordinho do que eu, como convém, também da Guarda, da zona da Guarda, que em relação às questões de avaliação, Sr. Doutor, desculpe lá, não me venha com essa teoria porque eu há 40 anos que dou aulas e não é agora que eu vou mudar. E ele se calhar tinha razão, porque algum do investimento que o Ministério fez foi improdutivo no sentido de, em vez de investir em gente jovem, investiu em gente que realmente já tinha uma experiência muito grande e que muito dificilmente mudaria para se poder aproveitar aquilo que nós considerávamos que era importante. Mas isto para dizer que esses provérbios eu guardei religiosamente, até que há uma senhora que me diz assim: o que é que faz aquele monte de papelado além? Ou tratas daquilo ou vai para o lixo. E essa senhora está além e realmente, digamos, eu acabei por dizer: não, lixo não, nem pensar. Saltou este livro. Okay. E este livro tem, efetivamente, os tais provérbios, tal qual como foram ditos, e daí que eu tenha feito uma observação no princípio, para que o leitor não vá ao engano, de que, efetivamente, irá encontrar aqui uma série de expressões que toda a gente diz é a mesma coisa. E, portanto, se calhar eu tenderia a cortar como matemático. Mas depois pôs-se-me um problema. Qual destes, ou quais destes é que eu vou cortar? Eu não tenho informação para poder dizer este é mais importante do que aquele. Só a título de exemplo. A pescada de janeiro vale como carneiro. A pescada de janeiro vale por carneiro. A pescada de janeiro vale um bom carneiro. A pescada em janeiro vale carne de carneiro. São tudo variantes que me foram transmitidas e escritas com a pontuação que lá estava. Agora, qual destes é que eu selecionava como representante da classe? Então, um pouco contra a minha vontade como matemático, eu resolvi incluí-los todos. E ainda bem porque depois, posteriormente, muitos professores de português vieram dizer ainda bem que estão lá todos. Porque eu assim permito-me ter exemplos em que mostro que está aquela partícula, está esta preposição, e aí eu tenho exemplos concretos para efetivamente poder dizer. Portanto, repare-se, essa foi, digamos, em 2002, estava ainda muito longe da associação, e realmente, digamos, isto, pronto, ficou ali. Mas isto mostra-nos, Rui, precisamente o facto de ter estado e ao pedir às pessoas e as pessoas lhe fazerem chegar variantes diferentes, mostra precisamente a língua falada e mostra precisamente esta língua que acaba por ser a língua conhecimento, a língua saber, a língua sabedoria, a língua riqueza do nosso povo, que passa de geração em geração e que, precisamente neste caminho que vai fazendo, vai-se alterando. Isso não é verdade apenas para os provérbios, isso é verdade para aquilo que chamamos as expressões idiomáticas, é verdade, no fundo, para toda esta linguagem, que é a linguagem oral, que é a linguagem como os contos eram orais e nós temos
todos vocês ouviram os contos tradicionais e não há uma versão do conto tradicional. Há uma multiplicidade de versões, porque tudo isso foi alimentado pela oralidade, isto é, a língua antes de ser escrita é oral, e portanto é esta riqueza, é esta cultura que é restada, e essas variantes têm a ver precisamente com essa multiplicidade de vozes que vão ficando, que mostram precisamente que a língua resulta nesta dinâmica, nesta transformação, mostra que é flexível, que a língua é flexível e que é o ser humano que muda a própria língua, e temos aí os provérbios a mostrar-nos precisamente esta flexibilidade da língua e este dinamismo da própria língua. Vamos ouvir um bocadinho a Maria João. A Maria João é muito calada, diz ela, mas a Maria João tem histórias fabulosas sobre os provérbios, com os provérbios, e conta-nos algumas dessas histórias, Maria João. Então, eu, contrário, no seguimento, mas um bocadinho en passant do Rui, eu vou-vos contar algumas histórias que provavelmente vocês nunca ouviram falar. Como, por exemplo, estas histórias em saquinhos de açúcar com provérbios. Portanto, foi a Cical, e há milhares de saquinhos de açúcar da Cical que passa provérbios. Vou-vos contar também uma história, esta muito interessante, de um pano que é utilizado. Portanto, vocês sabem que em África as mulheres usam panos que se chamam cangas, que têm variedíssimos nomes, em Moçambique, capulanas, tem outro nome em Angola, outro nome na Guiné, segundo, portanto, os preceitos linguísticos de cada povo. E estas cangas são utilizadas, sobretudo, na costa oriental africana. Vocês ouvem-me? Na costa oriental africana tem uma frase muito especial. Porquê? Porque a costa oriental africana praticamente é toda de religião muçulmana. E como sabem, quem usa os panos naturalmente são as mulheres. Os homens também as usam, mas usam mais em casa. Quem usa na rua para levar os bebés, para transportar os seus mantimentos, etc., é a mulher. E a mulher não pode dizer aquilo que pensa e aquilo que tem na sua alma, no seu coração, não pode dizer tudo. Porquê? Porque a religião muçulmana não lhe permite. Então, o que é que a mulher pensou numa primeira instância? A mulher escreveu, vocês podem ver aqui, algo escrito em língua swahili, que é a língua que domina, a costa oriental africana. Estes panos começaram por serem fabricados por elas próprias. Hoje não, hoje há fábricas e já há lojas onde as mulheres podem escolher por temas. Olha, eu queria este tema, e vai buscar a canga, portanto, nesse tema. Mas a mulher, imaginemos que a mulher está zangada com o marido por um determinado, por algo que a ela não lhe pareceu bem. E a mulher não pode, devido à sua formação muçulmana, à sua formação religiosa, a mulher não pode dizer claramente ao marido aquilo que se passa. Então o que a mulher faz? Vai comprar uma canga e no outro dia a seguir veste a canga tem o pano, tem o dizer swahili nesta zona, não é? O marido vem, é imediatamente confrontado com aquilo que a senhora quer dizer. Portanto, e isto passa-se entre marido e mulher, passa-se entre amigas. Imaginemos que isto até foi um caso
que uma senhora de Zanzibar me contou de ela estar zangada com uma amiga e não poder dizer diretamente aquilo que se passava. Então o que é que ela fez? Foi comprar uma canga com um provérbio de reconciliação. E no outro dia foi-lhe oferecer a canga. E no outro, imediatamente, nesse dia à noite, tinha um telefonema dizendo: somos amigas. Não há problema nenhum, o nosso problema está resolvido. Portanto, o pano e, neste caso, o provérbio, não é? Mas, sobretudo, o pano é algo que fala, não é? E é algo, o provérbio conseguiu ultrapassar as divergências e conseguiu ultrapassar aquilo que a religião não consente. Portanto, aqui o provérbio é extremamente importante. Nessa carga de verdade absoluta, não é? Exato. Aqui também, não sei se vocês se lembram, os mais velhos, eu trouxe este pano, mas eram os lenços dos namorados. Lembram-se, os mais velhos, que havia lenços dos namorados para quando os namorados se fossem para a tropa ou saíssem na sua imigração, a noiva dava um lencinho ao namorado e dizia-lhe para ele usar. E quando ele viesse e não tivesse o lenço metido na sua camisa, era sinal que ele já não estava com ela. Era muito mau. E, portanto, estes lenços, porque as pessoas, a maior parte delas, não sabiam escrever e ler tão bem como hoje, não é? Este diz assim: a amizade de uma amiga vale mais que tudo na vida. Portanto, esta é outra passagem do projeto. Uma outra questão que eu trouxe foi este livro, que é muito pouco conhecido em Portugal. Chama-se Provérbios, de uma autora brasileira que se chama Carolina Maria de Jesus. A Carolina Maria de Jesus, quem foi? Carolina Maria de Jesus foi uma senhora da favela, uma senhora negra, uma senhora favelada, que sem instrução, ela teve uma quarta classe muito, muito incipiente, e era uma mulher que dentro da favela teve 3 filhos de 3 homens diferentes, que todos os homens a deixaram. E ela criou os 3 filhos. Uma mulher extremamente forte, aguerrida, como o brasileiro diz, guerreira, não é? E ela tinha como trabalho de sobrevivência, ela ia catar lixo, ia vender papel. Todo o papel que ela encontrava que estivesse minimamente limpo, ela, à noite, escrevia. E escreveu um diário que se tornou famoso, um diário que se chama O Quarto do Despejo. Esse diário foi encontrado, foi descoberto por um jornalista que ouviu dizer que eu vou escrever no meu livro. Esse diário foi descoberto por esse jornalista e teve mais vendas que o Jorge Amado, naquela altura. Mais vendas que o Jorge Amado. A Clarice Lispector fez a primeira apresentação do diário e esse diário foi traduzido em 14 línguas. Vejam, naquela altura de 60 e tal, o que era uma mulher da favela, não é? Uma mulher negra, que tinha sido, os pais eram antigos escravos, e, portanto, ela conseguiu sair para uma casa de betão e disse ao jornalista que a tinha descoberto que queria continuar a sua veia de escritora, porque ela não se sentia só satisfeita com o diário que tinha escrito. É evidente que vocês já estão com certeza a pensar que esse tal jornalista que abriu uma conta no banco, mas em nome dele, não em nome dela, esse tal jornalista disse: não, tu não vais escrever mais nada, porque o que está a dar, que deu dinheiro e o que vai dar dinheiro é este diário. E ela disse: não, eu vou escrever, eu quero escrever, eu tenho peças de teatro, eu tenho peças de música, eu tenho um livro de provérbios, eu quero escrever.
e ele abandonou-a. Este livro de provérbios foi-nos dado pela filha que portanto, a filha vem descrita no tal diário que nós temos na biblioteca, se vocês quiserem ler. É um murro no estômago, mas é algo que deve ser lido. Chama-se? Chama-se O Quarto do Despejo. Ok. E também temos em língua inglesa Beyond All Pity. Este livro é um livro raro, nos foi oferecido pela filha. Nós queremos editar, a associação quer editar, mas ela teve que fazer o quê? Teve que ir, ela, pelos poucos lugares do Brasil, onde ela depois foi, não é? Com o livro. E às expensas dela. Portanto, este livro tem suor e lágrimas, mas é de uma mulher extremamente lutadora e da defesa dos seus próprios direitos como pessoa. Maria João, os provérbios que estão aí são recolhas, histórias escritos por ela? Alguns escritos por ela, algumas que ela sabia e alguns que ela ouviu do avô, que era africano. Portanto, alguns são muito africanos. E finalmente, não é finalmente, queria também mostrar-vos este livrinho pequenino, que tem em língua iorubá e em língua portuguesa. Porque em iorubá? Este livro foi escrito por uma Yalorixá, portanto, uma mãe de santo, a mais importante mãe de santo de Salvador da Bahia. Esta senhora, nós visitámos, eu e o Simeone, visitámos a senhora para filmarmos. E nós nunca pensámos que uma mãe de santo, que normalmente está confinada a outros fins, não é? A fins religiosos, nunca percebemos, e tínhamos muita curiosidade em perceber como é que ela escreveu um livro de provérbios e porquê. Então fomos, a senhora era uma joia de pessoa, hoje tem 80 e tal anos, a senhora pertence à Academia das Letras do Brasil, escreveu vários livros, não só, portanto, deste cariz, como também na defesa do ecossistema. E este livro de provérbios é utilizado na escola do terreiro. É uma escola pública. É dado todos os anos um livrinho destes, por isso o facto de ele ser tão pequenino, para caber no bolso do aluno de 6, 7, 8 anos, ele leva o livro de provérbios, vai para a escola e a professora diz: meninos, abram o vosso livro de provérbios no começo da aula. Cada um abre o livro de provérbios. O meu hoje tem que ser com óculos. Segredos revelados devem ser preservados. E depois tem também em Iorubá, que é a língua que se fala no terreiro. E então, eu sou uma aluna e este provérbio tem que me guiar durante o dia. E eles têm um provérbio diário durante os 30 dias do mês. Portanto, este é um lado prático do uso do provérbio. Não é? Este provérbio, cada aluno tem um provérbio diferente, porque vai abrir numa página diferente, não é? E, portanto, vai tentar seguir o provérbio. O que é extraordinário, não é? Porque, no fundo, é o pensamento, é obrigar-nos a pensar e a construir muitas vezes o seu próprio comportamento em função desse. Eu estou a fazer qualquer coisa, mas diz lá, qual é o teu provérbio? O teu provérbio é este. Está bem, muito bem. Okay. E eu acho isto muito interessante, porque aqui é o provérbio vivo. Que o provérbio está vivo, está latente em cada menino. E finalmente, isto parte de uma colega nossa que está aqui, que está ali atrás, a Fernanda. Eu gostava que a Fernanda viesse aqui explicar o que é um baralho de cartas com provérbios.
Não se importa, Ana. São as horas, são os miúdos, pois. Está aí, claro. Olá! Olá! Bem, um baralho de cartas com provérbios não tem nada de especial. É um baralho de cartas que dá para jogar, mas a ilustração, digamos assim, são provérbios. Este baralho especificamente foi uma tese de mestrado de uma designer que eu encontrei na internet. Eu sou editora e, portanto, sou estudiosa das cartas de jogar em Portugal e, portanto, andava atrás, queria fazer um baralho de provérbios desde o momento em que entrei para a associação, até antes, não é? Mas pronto, como encontrei um já feito, publiquei o que já estava e assim dei uma oportunidade também à miúda. A miúda é que escolheu os provérbios, não fui eu teria escolhido outros. Fez a organização, pronto, está tal e qual como ela fez a criação e depois as cores têm significados que ela explica, porque isto vem com uma folhinha que este já não tem, com uma folhinha em que ela explica o porquê das cores e o porquê dos animais e das plantas que escolheu para estarem aqui. E que, por outro lado, implica um outro jogo a mais, para além do jogo normal que se faz com as cartas de jogar. Pronto, tem aqui mais os temas, que são saúde, clima e agricultura, amor, justiça e fortuna. E depois cada provérbio. E pronto, e no fundo é isto. É um baralho de provérbios. Porque os provérbios dão para isso e para muito mais, não é? Também tenho feito para a associação, tenho uma coleção de folhetos de cordel, que antes estavam aqui à venda, agora não há livraria, só dedicada a provérbios, em que tenho estado a fazer a recolha de trabalhos que foram publicados pelos nossos investigadores, especialmente finais do século XIX, princípios do XX, em que eles vão estudando provérbios, vão coligindo, vão publicando coisas que na altura surgiam e pronto, e é o que e o baralho de cartas é realmente pela minha maluquice. Onde se pode comprar? Olha, isto é melhor comprar com eles, ou comigo, porque assim a distribuição das coisas está, não há hipótese. Complicada, não é? Muito complicada, mas de qualquer maneira, os meus baralhos, porque eu tenho baralhos mesmo de património, estão nas lojas dos museus, porque estão na Direção-Geral do Património, a grande maioria. Os provérbios é com eles. E estes também estão, na Direção-Geral do Património. Estão. E portanto é só aí que posso. Já disse tudo, querem mais alguma coisa? Obrigada. Vamos ouvir, se falar em relação aos provérbios, Rui, de estereótipos, qual é a tua... Naturalmente que nós temos uma série, isso, lá está, faz parte do trabalho de investigação, poder efetivamente catalogá-los de acordo com determinadas, digamos, características e linhas de investigação em cada caso. Naturalmente que uma primeira situação até tem a ver com aquilo que realmente a Guilhermina nos recomendou em certa altura, que foi arranjar provérbios que pudessem servir como estereótipo para a alegria, para a felicidade, etc. Naturalmente que ainda há pouco na aula de Romeno onde nós estivemos, foi engraçado porque tivemos pouco tempo, mas já deu para perceber que efetivamente, digamos, há provérbios que trazem consigo toda uma cultura local, enquanto que outros são de facto mais universais e podemos encontrá-los em vários países da Europa praticamente o mesmo. Isto porquê? Porque lá está a matriz que nos serviu
para realmente fazermos essa classificação e depois dentro de cada um deles escolhermos determinados estereótipos que se verificam neste país e não no outro, realmente servem, e hoje melhor do que ninguém a colega sabe disso, para fazer uma análise contrastiva realmente entre aquilo que é, digamos, característico de um determinado país ou até mesmo de uma região, por comparação com aquilo que realmente se passa noutro país. Eu há pouco mostrava nessa aula de romeno umas imagens com 2 elefantes a pisar a relva. E pouco a pouco fomos tentando descobrir qual era o provérbio que estava lá. Naturalmente que este provérbio até foi mais difícil de logo eles, os alunos, os 4 alunos que estavam lá, descobrir, porque naturalmente não faz muito sentido falar de provérbios com elefantes em Portugal ou na Roménia. Mas, naturalmente, que o que a gente pretende é estereotipar de alguma maneira, através de um desenho, de um escrito, de um enunciado, aquilo que realmente poderá ser característico deste ou daquele aspecto. E então, o que acontece é que o provérbio, na sua origem, em relação a esse exemplo, dizia exatamente o seguinte, que quando 2 elefantes guerreiam, a relva é que paga. Ora bem, obviamente que após uma pequena explicação, eles encontraram logo, e temos aqui o nosso amigo que é especialista também em romeno, que se calhar é capaz de dizer para todos nós o equivalente a este provérbio em romeno. Eles, depois de algum trabalho, disseram logo, é isso, de facto, para nós não faz muito sentido. Mas, e depois disseram o provérbio, que eu não posso reproduzir aqui, mas que explicaram e que era exatamente a mesma coisa. Ora bem, uma coisa que eu disse lá e que aqui repito é o seguinte: hoje muitas vezes diz este é um provérbio da Etiópia, este é um provérbio da Roménia, baseado em quê? Em muitos dos estereótipos que são atribuídos àquela região, àquela cultura ou àquele país. Eu recomendei prudência, porque, sobretudo nos dias de hoje, em que efetivamente a mobilidade do enunciador leva consigo uma cultura de um lado para o outro com uma rapidez enorme que não se passava antigamente, então é bom que a gente, se quiser fazer uma investigação nesse sentido, possa ir procurar fontes que deem a garantia, efetivamente, de que assim é. Eu há pouco estava na explicação realmente de como é que tínhamos chegado a este ponto e falta só um pequeno pormenor para poder ligar com aquilo que penso que é importante também dizer. Na minha última licença sabática, eu resolvi passar quase meio ano na Finlândia, que é o país de minha eleição, e que alguém daqui nesta sala diz que realmente, quer dizer, pois claro, um sulista como é que se adapta ao frio e companhia limitada, mas enfim. Então, sabendo eu que efetivamente havia na Finlândia uma tradição fortíssima em toda a zona do Báltico, mas coordenada por um finlandês que eu conhecia da literatura, mas que não tive, infelizmente, o prazer de o conhecer, porque, entretanto, ele faleceu, mas vejam, efetivamente, o que tem que ser e tem muita força, diz exatamente o Zé Saramago, e realmente o nosso amigo Filipe Pires, que tem uma obra fantástica que este ano tentamos publicar, compilando todos os trabalhos que ao longo de 12 anos ele fez com exploração de várias obras de Zé Saramago. Então, realmente, eu, nessa altura, dediquei parte dessa licença sabática ao estudo dos provérbios finlandeses, até porque, como frequentei um curso básico de finlandês, e como sempre defendi que, para aprender uma língua nova, e então aquela, naturalmente é muito importante que a gente comece por ter frases curtas, são aquelas que ficam no ouvido. Então eu andava desejoso de fazer efetivamente um livro de provérbios trilingue, que é este que está aqui em português, inglês, que serve de ponte, e finlandês. Este livro foi, não sei se ainda o é,
adotado pela Universidade de Helsínquia, porque na altura havia uma leitora que provavelmente aqui também é conhecida. Ela formou-se aqui e foi a primeira tese de doutoramento em português defendida na Finlândia. E realmente ela, docente da universidade, realmente também ajudou a corrigir. E como é que eu chego a isto? Exatamente fazendo a investigação, com livros, naquilo que realmente eu não sabia, que era o arquivo do Matti Kuusi. Estou a referir-me exatamente a esse grande investigador, pai da atual presidente da Assembleia Geral da nossa associação, e realmente, sem conhecer a senhora, um dia a pessoa que está na recepção desconfiou de eu estar sempre a perguntar por livros do Matti Kuusi de provérbios. Mas o senhor tem interesse nos provérbios? Sim, tenho, olha, e realmente não conheço o Matti Kuusi, sei que ele faleceu há pouco tempo, mas quero conhecer alguém muito próximo. E eu, claro, se me puder, notem que na Finlândia, lá está, pode ser um estereótipo, mas de facto aquela gente ajuda. E naturalmente, eu a dizer que tinha interesse em aprofundar a matéria, ela diz um momento, pega no telefone e telefona para aquela que eu não conhecia, que era a filha do Matti Kuusi. No dia seguinte tivemos uma reunião. E a partir daí eu planeei o primeiro colóquio. Colóquio esse que a senhora ficou assim um bocado aflita, porque realmente, digamos, eu disse logo, isto é para uma semana. Não se faz disso em lado nenhum do mundo. O colóquio são 2, 3 dias. E eu, pois, olha, muita pena, eu tenciono fazer uma semana, por uma razão, é que isto não será só um aspecto de chegar ao colóquio, apresentar a sua comunicação e ir-se embora. Eu acho que Portugal tem muitas afinidades com a Finlândia. Eu tinha escrito um artigo de jornal uns tempos antes, e realmente acho que vale a pena que todos os investigadores que vêm aqui possam ao menos contactar com o José, com a Maria, comer, e isso não se faz assim à pressão. Passei a fase e, efetivamente, daí até agora não se perdeu ano nenhum, porque tem sido feito, efetivamente, o colóquio anual. Vou dizer aqui 2 ou 3 provérbios que abri ao acaso, justamente para mostrar aquilo que realmente possa ser uma matriz europeia relativamente aos provérbios. Estes provérbios que foram escolhidos para aqui figurar no livro e depois nas outras edições, porque neste momento a última é a versão em holandês, naturalmente que passaram por crivos apertados, por investigação documental e, sobretudo, depois com a correção, as emendas, as sugestões dadas por nativos da língua, que é absolutamente importante. E, por exemplo, nós dizemos, se um burro vai ao estrangeiro, ele regressará burro na mesma. Há muito, que certamente conhecem, que, pelo menos nas terras pequenas, muitas vezes, olha aquele indivíduo, lá porque esteve em Lisboa, vendo lá, agora julga que sabe mais que os outros. É uma crítica social que muitas vezes é feita. Ora bem, o mesmo em relação, digamos, aos migrantes. Naturalmente que nós devemos sempre situar os provérbios em datas, porque eles também, tal como disse há pouco, vão sendo adaptados, vão se modificando e, naturalmente, que há muitos que não fazem sentido. No entanto, e antes de explicar este, realmente há uma coisa que eu penso que não devemos embarcar. Todos os avós, de uma forma geral, ainda hoje, ensinam aquela canção Atirei o Pau ao Gato. Naturalmente que hoje há fundamentalistas, e permitam-me falar desta maneira, que dizem que isto deve ser retirado porque, efetivamente, isto incentiva, efetivamente, a agressão dos animais. Não discuto isso, cada um terá a sua ideia. Uma coisa é certa, outro dia mandaram-me um e-mail em que qualquer dia, num restaurante, quem manda são os cães e os gatos e nós ficaremos para o segundo plano. Deixo isto apenas só como indicação.
Portanto, de facto, eu fiz essa pesquisa, a Outi, que é o nome da filha do Mati Cussi, ajudou a corrigir tudo isto, e realmente nós não dizemos se for ao estrangeiro. E, normalmente, quando eu ponho aqui os equivalentes, eu até muitas vezes procuro palavras que já caíram em desuso, para ter a oportunidade pedagógica de explicar, efetivamente, aquelas palavras. E, portanto, nós dizemos o seguinte: burro que vai a Santarém, burro vai, burro vem. Claro que também, muitas vezes, há pessoas que se insurgem. Então, mas Santarém, você está-me a ofender, é? Não, tem que ver exatamente também com a questão da rima que nós procuramos e, naturalmente, que há muita coisa que se pode ver aqui. Eu não vou perder tempo, só queria mostrar 2 livros, porque me parece que tem a ver com aquilo que tudo que já aqui foi falado. Um deles é este, que me orgulho de poder ainda hoje dizer que é o único livro em português escrito por alunos, ilustrado por alunos e para alunos. Porque há muitos livros de provérbios para crianças, mas ilustrados e escritos por adultos. Tudo o que encontram aqui neste livro é de crianças de 7, 8, eventualmente 9 anos. Por exemplo, quando um burro fala, o outro baixa as orelhas. Reparem o desenho que é feito. Pronto, tudo bem. E agora a história. Histórias estas que não foram corrigidas, a não ser nos aspectos de eventuais erros que pudessem dar naquilo que escreveram. Era uma vez um burro que se chamava Manel. Manel vivia numa cabana com muitos burros. Alguns eram seus amigos, mas ele sempre ia ao pé de um e falava, e o seu amigo baixou as orelhas. Um dia foram dançar para um bailarico onde havia muitos burros e burras. O Manel viu uma burra, mesmo muito bonita, foi ao pé dela e falou pouco. Foi assim que o Manel aprendeu a falar pouco. Vale o que vale, mas é uma história de uma menina com 9 anos de idade. E por aí fora. E já agora, a propósito, dois comentários em relação a este livro. Um deles foi a dificuldade que nós tivemos, entre nós, de poder, efetivamente, incluir no livro algumas histórias talvez menos ortodoxas. Porque se viu aqui, muitas vezes, a influência que a televisão e os órgãos de comunicação social têm nos miúdos e a todos nós. E então, vejam esta história, subordinada ao provérbio: quem tem amigos não morre na cadeia. Nós temos uma outra versão: quem tem amigos não morre moro. Mas pronto, lá está, isto foi da autoria deles, claro. E portanto tudo bem. História. Era uma vez um menino que roubou um banco e depois os polícias apareceram e levaram-no para a cadeia. O seu pai arranjou um advogado e foram ao julgamento para o tirarem da prisão. Eles bem tentaram, mas não conseguiram. Por isso, no dia seguinte, assaltaram a prisão e soltaram o amigo. Mas não só ele. Vá lá. Também soltaram os outros que estavam na cadeia. Que bonito! Isto dividiu quem teve que publicar o livro, porque, não, isso não ponhas lá, esta coisa, que isso é mau. E realmente nós mantivemos, chamando a atenção de que seria muito mais grave, quer para a própria criança, claro, quer se calhar para os pais, que diziam: então vocês pediram, não sei quem, publicaram as histórias de todos os meninos e a minha não. Portanto, aqui tem um exemplo. Para terminar, aqui esta indicação, estarei à disposição vossa e da nossa amiga. Nós, como estamos interessados em realmente difundir o provérbio, tentamos aliciar os jovens. Mas não estou a ver nenhum jovem, por muito perito que seja, e a gente vê a velocidade com que escrevem um SMS, não estou a ver eles estarem a escrever o provérbio inteiro. Olha, quando o sol nasce é para todos. Então, tive a ideia de provocar neles o seguinte: quando for dado um provérbio, vocês só tomam atenção às iniciais de cada palavra. Já encurta muitíssimo, pegam nisso e mandam, e depois pedem à namorada, ao primo, ou a não sei quê, que descodifiquem que provérbio é que está ali. E então, por exemplo, isto tem saído ao vivo, porque realmente a nossa vivência é pelas escolas deste país, e portanto vamos testando, até às vezes, antes de pôr aqui. Repare-se,
Cada cabeça a sua sentença. Isto dá direito a CCSS. Tudo bem, é o que está aqui. CCSS. Agora, imaginem utilizar isto ao vivo e dizer assim, olha, está aqui este, qual será o provérbio que está por trás disto? É evidente que com crianças a gente tem que usar estratégias no sentido de dizer assim, diz lá palavras que te recordes começadas por C e por aí fora, não é? Até depois engatar aquilo de forma que faça sentido. No meio daquela história toda, há uma série de palavras começadas por C e outras tantas começadas por S, então, e há um miúdo que olha para aquilo e diz assim, até é muito simples, cada casa a seu serviço. Maravilha. Será provérbio? Se calhar não é, porque lhe falta o ingrediente do vinho do Porto. Ou seja, ainda não passou o tempo suficiente para ser reconhecido. Mas repare-se, esta era uma das outras armas que eu utilizava nas disciplinas de matemática. Na disciplina de matemática era, sem dizer o que lá estava, olha, faz favor agora, vê se consegues, e daí saem muitas coisas que podem ser provérbios. E hoje, que a juventude muitas vezes está preparada para dizer várias coisas, seria uma pena não utilizar esta formatação, porque depois temos aqui outra, por exemplo, 4OV mais Q2. 4OV... Vale mais que 2, 4 não sei o quê, vale mais que 2. 4 olhos vê mais do que 2. Pronto, e portanto, e este, para terminar, outro estilo que nós temos que utilizar com as crianças. Nós, quase sempre, quando vamos para as escolas, sobretudo do primeiro ciclo, nós também fazemos a pergunta, o que é que tu achas que é um provérbio? É evidente, já estão a ver, para crianças de 8, 9 anos, mas tem havido muitas surpresas. A última foi agora, há pouco, talvez há 2 semanas, em Faro, numa escola em que a gente faz a pergunta e há um miúdo que diz assim, eu não sei se sei explicar, mas acho que é uma coisa da tradição que passa de geração em geração, como por exemplo, nem deixou espaço para mais nada, como por exemplo, no dia de São Martinho vai à adega e prova o vinho. Repare-se, para mim, enquanto formador, pego nisto e depois o resto da aula é contaminada, porque naturalmente, quer dizer, aquilo que nós procuramos não é que as crianças definam, pois se os adultos ainda não se entenderam, não é ali que se vão entender. Agora há uma coisa que é importante e que eu posso garantir a qualquer investigador a nível universitário que o faça, que é colocar provérbios em contexto. Todos o reconhecem. Este livro é outro projeto nosso, exatamente com uma avó que fala pelos cotovelos e que a filha, uma das filhas é professora, a outra filha é advogada no Porto e o ilustrador era professor e neste momento é ilustrador e faz vida como escultor. E realmente, digamos, é a história que ela conta ao neto. O neto chama-se Gonçalo e daí a designação Gonçalo e os provérbios. E eu pus a senhora a contar, bom, estava quase a querer me ir embora e ela nunca mais acabava. E eu disse, olha, espera lá só um bocadinho, vamos pôr isso em livro, se concordar. Eu nunca tinha pensado nisso. Está bem, estou-lhe a dizer. Ela acedeu e então pusemos isto em livro com algumas ilustrações muito bonitas pelo meio, pelo meio. Mas o importante é isto. E posso-vos garantir, experimentem, os avós, sobretudo ler lá em casa para os netinhos. As ovelhas, começa aqui num sítio qualquer, as ovelhas pastavam imperturbável e silenciosamente, pois a ovelha que berra, o resto, a ovelha que berra, um bocado que perde. Ora bem, aqui nem sequer está a berra, está a ovelha que bale. Portanto, é uma oportunidade para efetivamente, e o miúdo se calhar, mas no contexto ele percebeu qualquer coisa. Continua. Como estivesse cansado da longa caminhada, o Gonçalo ficou a jogar ao paliteiro com o novo amigo e a brincar com o seu cão que dava pelo nome de Gilão. Sentiu-se bem com aquela pausa, porque é certo e sabido que a boa vida nunca matou ninguém. Depois vai por aqui fora
tem, por exemplo, apeteceu-lhe integrar-se no grupo de cortejo, no alegre cortejo que rodeava o neófito, tinha havido um batizado. Mas lembrando-se de que a avó sempre costumava dizer: a boda e a batizado. Repare-se, os provérbios estão a negrito aqui. Portanto, a nossa função é despoltar, lê, primeira parte, sabes, completas, senão a gente diz. Portanto, esta tem sido a nossa experiência. Estarei à disposição para... Já vamos, eu acho que a Maria João ainda quer dizer mais. Pois, tudo bem. dizer para finalizar, porque senão estamos aqui toda a tarde. Pois. E era uma coisa que é primordial, algo que é primordial nos nossos colóquios, é a nossa noção de família. E essa noção de família também vem dos provérbios. Quer queiramos, quer não é? Os provérbios unem-nos, mas os provérbios, também há muitos provérbios sobre a família, sobre a união, sobre a alegria, sobre a felicidade de estar. Eu pus aqui alguns com os amigos, precisamente. E venham ao nosso colóquio e vão ver que vão se sentir em família. Ok? E para terminar, vamos entregar-vos alguns marcadores que fizemos ao longo destes anos todos. Portanto, podem escolher, se quiserem vir aqui, em vez de ser eu a dar, está bem? Vocês vêm escolher e... Então, se calhar. Eu quero a sorte da cena. Eu acho que sim. E depois vai passando. Tudo bem. Tirem e vão passando. Outra coisa que eu também gostaria de dizer... uma coisa. Esqueci-me que também estão na biblioteca, na imprensa nacional, também estão à venda os baralhos. Mas é que foi muito difícil eu pôr na Direção-Geral do Património. Tive quase que os descompor. Eu disse: então, mas como é que é? Não quero um baralho de provérbios. Então, o património material não foi eleito também como património? Agora não pertence? Então, afinal, ficamos em quê? E por fim lá aceitaram, que tiveram um bocado de vergonha. Porque assim, são vocês, académicos, que fazem falta para dar peso às coisas, não é? Não só a isto, mas a outras da tradição, não é? Claro. E porque é um ridículo de uma coisa que é património imaterial, não é? E que faz parte do chega só patrimonial. onde ele se pode Então, o património é só o quê? O edificado? A coisinha bonita, os quadros, o não sei o quê? Não. Claro, não faz sentido. Já agora, porque me tinha esquecido, e só para que vejam, tenham a noção do trabalho que se produz numa semana do colóquio. É um volume de 600, 700 páginas, com todos os trabalhos científicos apresentados pelos grandes teóricos e pelos pequenos teóricos que efetivamente plasmam aqui tudo aquilo que é a experiência internacional, de facto, que se congrega durante uma semana. Isto é o trabalho de uma semana. Não se sintam pouco à vontade, porque não é necessariamente obrigatório ser-se linguista. Há engenheiro, antropólogo, historiador. Mas é isso que mostra, precisamente a riqueza do provérbio, não é? E as várias áreas que estão envolvidas aqui, tudo aquilo que se pode fazer. Temos aqui esta senhora, esta jovem senhora, esta senhora Anete, que é do Amazonas e que nos foi, da última vez que lá esteve, portanto, no ano passado, falou dos animais do Amazonas e das plantas do Amazonas. Uau, da flora do Amazonas. Veja a diversidade de temas que podem existir e do entusiasmo. Deixa-me só dizer uma coisa, que é o seguinte: quando ela falou das plantas, dos animais da Amazónia, é evidente que isto é uma riqueza muito grande, porque nós, quando ouvimos certos provérbios, dizemos: isto não tem sentido nenhum. Pois não tem, porque nós não temos aqui os condimentos para isso. Há um que já se popularizou muito, que nós gostamos sempre de dizer, que é: em rio onde há piranha,
jacaré nada de costas. Portanto, quer dizer, este, de facto, penso que toda a gente entende, mas que é um daqueles que não faz sentido, porque nós não temos cá nenhuma coisa nem outra, não é? Peço desculpa. Mas isto tem outro aspecto que eu acho extraordinário do provérbio, e esta internacionalização do provérbio, que é precisamente que o provérbio me permite conhecer o outro. Exatamente. Através da cultura que ele traz, precisamente a piranha é uma forma, no fundo, de eu aceder à cultura do outro. Que nós não conhecemos. Completamente. Portanto, a língua ganha com isso a cultura. Claro. A cultura, no fundo, o outro torna-se parte de mim mesmo. E é isto que é extraordinário, precisamente, nesta linguagem. E, naturalmente, nós temos tido no colóquio uma variedade muito grande de participantes. Desde diplomatas, que utilizam o provérbio até homens do exército americano. do exército americano, da marinha americana. Um dos grandes compêndios portugueses que nós temos sobre fraseologia é de um Almirante almirante. Vilarinho. Isso mesmo. Portanto, é um grande... É verdade. É? E realmente, digamos, isso é a grande riqueza, como realmente Vocês têm Guilhermina aqui, disse, temos. E, de facto, quer dizer, isso permite até outra coisa. É que, nas relações diplomáticas, o provérbio tem ainda uma função adicional, que é, em vez de dizer a coisa frontalmente de cara, diz de tal maneira que aquilo diluiu-se como se fosse uma almofada. Porque Um exemplo. é interessante. O atual diretor de um dos principais hotéis em Tavira, o Hotel Porta Nova, neste momento está sob a égide de um espanhol. Eu fui falar com o senhor, só para marcar depois uma reunião, e na primeira reunião que nós encontramos no corredor, ele pronto, o senhor dos provérbios, eu tenho uma vaga ideia de conhecer um ou outro. Por exemplo, ele pareceu estar um pouco ou desconhecedor da totalidade ou receoso. E eu adiantei-me e disse, se calhar o senhor está a lembrar-se daquilo que diz de Espanha, nem bom vento, nem bom. É esse mesmo. É esse mesmo. Mas isso até não é muito abonatório das relações entre os dois países. Eu dei uma pequena explicação que o senhor não tinha realmente pensado e ele disse, faz sentido. Recentemente vim a saber que os espanhóis também têm em relação a isto, o que é perfeitamente normal, porque as relações de vizinhança são bem características e todos se lembram, a galinha da minha vizinha é sempre melhor que a minha, a relva do quintal da vizinha é mais verde que a minha, como dizem em inglês, e por aí fora. Curiosamente, a Finlândia, que tem o Big Brother Rússia do lado de lá, não se atreve a dizer da Rússia nem bom vento, nem bom casamento. Mas diz de uma forma altamente sofisticada, que é exatamente igual ao nosso. Porque diz assim, do leste, os ventos são sempre gelados. Se tiver aqui algum russo que se insurja contra isto, eu digo logo, mas porventura eu falei da Rússia? Mas é verdade, do leste, aqueles ventos são sempre gelados. Portanto, repare-se, até no mundo diplomático, de facto, tem cabimento a utilização de provérbios como forma, muitas vezes, de dizer as coisas de uma forma que obriga a pessoa a pensar antes de reagir, digamos, enfim. E agora, neste novo mundo da publicidade, Exatamente. a utilização dos provérbios, não é? Uma loira, não é? Da cerveja. Nós temos um investigador da Universidade do Minho, Zé Teixeira, que se tem debruçado efetivamente sobre a utilização dos provérbios na publicidade. Coisas que nem imaginam. Nem imaginam. Não é? Provavelmente lembram-se de um que agora não tem passado, mas que era muito antigo, do Banco Milênio, acho que era do Milênio, que era um daqueles apresentadores do programa de manhã, que eu nunca me lembro, Jorge Gabriel, acho que era isso, que dizia metade do provérbio para chamar as pessoas a depositarem naquele banco. Mais vale um pássaro na mão, e depois não dizia o resto, etc. Ora, hoje há formas muito sofisticadas de realmente utilizar os provérbios na publicidade, no chamamento, etc. Ultimamente está muito na moda
e nós temos um associado nosso chinês que atualmente se tem dedicado àquilo que realmente é a desconstrução do provérbio. Pega num provérbio bem conhecido, altera-lhe o sentido, integra-o na história da China para dizer aquilo que ainda hoje é proibido dizer na China. E, portanto, quer dizer, ele, aliás, ele é ou foi, agora não sei neste momento, presidente da Sociedade Chinesa de Escritores. E realmente, digamos, o senhor tem publicado ultimamente, nós temos 3 livros, por acaso eu me esqueci de trazer, mas que virá para aqui, não sei se existem trazer aqui para a biblioteca, porque na realidade, quer dizer, ao mesmo tempo que ele vai dando estas novas variantes, vai justamente dando peças históricas sobre, digamos, o seu país. De maneira que não sei se quiserem alguma pergunta. Muito obrigada.